Olá, meu nome é Henrique Cabral Ferraz E o meu é Jefferson de Brito Trindade. e nós vamos apresentar o funcionamento do projeto Cidade Solidária, desenvolvido para a disciplina de Estrutura de Dados, ministrada pelo professor Eurides Balbino. Bom, basicamente, ao iniciar o projeto, o usuário recebe uma mensagem de que X, no caso 66, número de registros foram convertidos de CSV para DAT com sucesso. Essa mensagem vem a partir de uma função que é executada no nosso corpo do programa, o main. Essa função é a convert entidades. Basicamente, o que ocorre nessa função é abrimos o arquivo osc.csv em modo leitura e criamos, caso não exista, o arquivo osc.det em modo escrita. Nós lemos o arquivo CSV até chegar no fim do arquivo e pulamos a primeira linha, que é o cabeçalho do programa que contém os dados. E aqui nós tratamos os campos do CSV, usando e salvamos eles dentro dessa variável informação. Essa variável informação é do tipo registro OSC, uma estrutura que nós definimos aqui em cima, que contém entidade, CNPJ, e-mail, fone, comunidade, endereço do doador, tipo de assentamento, subprefeitura e a quantidade de cestas. Aqui eu vou acessar esse converte entidades, que é a função que temos, e aqui nós tratamos cada um desses campos. Caso haja algum erro, nós informamos ao usuário e nós verificamos até chegar no ponto e vírgula. Quando chega no ponto e vírgula, nós pulamos para a próxima configuração. Com o ponto e vírgula, nós também substituímos pelo contra /0 para determinar o fim daquela string. Fazemos isso para todos os registros, todas as informações, e então, quando tudo já foi feito, nós gravamos usando a função fwrite do C dentro do arquivo DAT. E caso haja algum erro, informamos também ao usuário que houve um erro a gravar no DAT. E teremos uma linha para ir para a próxima. E finalizamos aqui quando, como já dito, todos os registros forem convertidos, ou seja, quando chegar no fim do arquivo do CSV. E aqui informamos ao usuário aquela mensagem de X, no caso 66, registros convertidos com sucesso de CSV para DAT. Aqui, dando mais um Enter. Isso, no caso da próxima funcionalidade, seria ordenar esse DAT que a gente acabou de criar por CNPJ crescente. Isso é a próxima função chamada aqui pela main. Então, se a gente for pela main, aqui temos o ordena SC CNPJ DAT. O que ele faz é, primeiro a gente cria uma variável do tipo registro SC e alocamos memória nela do tamanho do arquivo inteiro do DAT que a gente acabou de criar. Depois disso, nós abrimos o DAT em modo de leitura para a gente colher os dados de lá de dentro e guardamos todos esses DATs dentro desse registro que acabamos de alocar à memória. Então a gente vai ler a linha até o final do arquivo e vai contar quantas linhas nós lemos dentro desse while aqui. Depois disso, a gente chama a função quicksort para ordenar esse registro, passando então como parâmetro o registro que a gente leu aqui, que está com as informações do DAT, passando o início, que é 0, e o final, que no caso é a quantidade de linhas lidas, menos 1, porque é um array, né? E um array começa do 0. Então aqui dentro do quicksort, nós temos a funcionalidade padrão do quicksort. Então chamando aqui a recursividade do quicksort, aqui dentro dele mesmo, e o partition, que é de onde realmente acontece essa troca. E aqui nós podemos ver que essa troca acontece a partir do CNPJ, né? Então se esse CNPJ, o da posição atual, for menor do que o CNPJ do pivô, que estamos passando aqui como parâmetro no quicksort aqui embaixo. Então aqui quando a gente chama partition, né? Então se esse CNPJ for menor do que o do pivô, ele faz essa troca aqui, depois ele faz essa outra troca e retorna o bigger, que vira um novo pivô, e aí a função quicksort entra em recursão, passando o pivô e como fim e como início, respectivamente aqui. Feito isso, o arquivo está ordenado. Ok. E depois disso, a próxima funcionalidade... Só algo antes também, após a ordenação do arquivo, nós também executamos a função de escrever, né, dentro do DET, aqui nessa ordena OSC, nós temos também a função escreve no DET. E aqui nós abrimos o DET em modo write e simplesmente pegamos o arquivo que nós passamos como parâmetro, que já está ordenado, né, o nosso vetor já ordenado, e agora já ordenado, usamos essa função fwrite e reescrevemos o DAT, desta vez ordenado.
Chegando então agora nessa parte de login, né, o usuário é obrigado a informar um login válido. Então, se ele digitar qualquer informação aqui que não bata, é apresentada a mensagem falha ao realizar login informações incorretas. Ou seja, o usuário é obrigado a passar um CNPJ válido e o e-mail relativo a esse CNPJ para que ele possa ter acesso ao programa. Como é feita essa execução? Nós viemos aqui e criamos uma função chamada login. Basicamente, nós recebemos o CNPJ e o e-mail que o usuário vai nos informar, né? Nós definimos ele aqui, alocamos dinamicamente seus tamanhos, e nós também definimos um vetor que vai ser do tipo registro OSC, e nós usamos essa função findSize. Essa função basicamente vai iterar sobre o arquivo informado. Então, no caso, vai iterar sobre o arquivo DAT, e nós vamos olhar esse arquivo e dizer para essa função nos retornar a quantidade de bytes daquele arquivo. Então, basicamente, a gente vem e vai gerar um vetor dinâmico que vai conseguir consumir todos os registros dentro do OSC.dat. E basicamente aqui nós lemos esse vetor e adicionamos dentro esses registros e adicionamos cada um dentro do nosso vetor. E aqui nós captamos as informações do usuário, de CNPJ e de e-mail, e nós temos essa variável de sucesso login, que recebe o retorno final da busca binária. Para essa busca binária ser executada, é necessário que o vetor que ela está lendo esteja ordenado. Por isso que a cada inserção de um novo dado dentro do DAT, nós fazemos essa ordenação usando o Quicksort. Então aqui nós verificamos, fazemos toda a lógica de construção de uma busca binária, usando a recursividade, e caso o CNPJ, utilizando essa função atoll do C, para converter o CNPJ para um inteiro, caso o CNPJ seja igual, nós verificamos também se o e-mail informado bate. Então, se o CNPJ informado pelo usuário bate com o CNPJ buscado, e se o e-mail informado pelo usuário bate com o e-mail buscado. Caso essas duas condições sejam cumpridas, o usuário tem acesso ao sistema. Do contrário, o usuário não tem acesso ao sistema. Então, seguindo aqui, nós temos o nosso menu de funcionalidades. Opa, acho que deu algum probleminha no áudio do Jeff. Opa, perdão, eu estava mutado. Bom, como eu estava dizendo, deixa eu voltar para o menu principal. Então, a primeira opção, nós temos aqui o cadastro de entidades de sociedade civil. E a primeira opção dessas seria o cadastro de uma nova entidade. Indo aqui, vou mostrar primeiro a execução dela. O programa primeiro pede para o usuário colocar a entidade, movimento ou instituição responsável, que como teste eu vou colocar a entidade. O CNPJ, aqui nesse caso, nós temos que informar um CNPJ com 14 dígitos, e esse CNPJ não pode ter nenhuma letra. Então, informando o CNPJ válido agora, informando o e-mail, informando um telefone, uma localidade para a qual se destinaram as doações, por exemplo, o endereço de destino, e aqui o tipo de assentamento. Nesse caso, aqui também temos que o usuário tem que escolher um desses tipos aqui que estão sendo apresentados. Se ele colocar qualquer outra coisa aqui, ele não é válido. Então ele de fato tem que digitar, por exemplo, aqui idosos. Aqui para a subprefeitura temos a mesma verificação. Então ele não pode digitar outra coisa aqui. Tem que digitar de fato alguma subprefeitura que está na lista. Então, por exemplo, Lapa. E por último, a quantidade de cestas. Aqui aparece que os dados foram registrados com sucessos e, como o Henrique disse, toda vez que a gente insere alguma informação dentro do DAT, temos que ordenar para caso a gente precise de uma busca binária posteriormente. Então, depois de inserido, ele é ordenado. Indo aqui para o programa, nós temos o cadastro de entidade, que é onde de fato tudo isso aconteceu. Então, nós estamos aqui criando uma variável do tipo registro SC,
No caso, ela recebe apenas as informações que o usuário está colocando, por isso que ela tem o tamanho aqui na alocação de memória de apenas um registro SC, não de um arquivo DAT, por exemplo, inteiro. Nós temos essa variável aqui de CNPJ válido, que estamos usando para validar o CNPJ. Temos aqui a tela que apresentamos ao usuário. E aqui nós fazemos aqui o print do que ele tem que digitar e colocamos na variável entidade aqui, por exemplo, né, porque ele tem que digitar a entidade. Fazemos a mesma coisa para todas as outras informações, sendo que no CNPJ é um pouquinho diferente, porque temos que fazer a verificação. Então ele fica preso aqui lendo o input do usuário, enquanto o valida CNPJ não retornar verdadeiro, né? Nesse caso, o valida CNPJ é uma validação bem simples. Ele valida se o CNPJ tem 14 dígitos e, além disso, ele valida se todos eles são dígitos de fato, né? São números. Então, voltando lá para o cadastro de entidade. Aqui. Depois disso, lemos o e-mail, o telefone, a comunidade, o endereço e agora temos o tipo de assentamento. Então, temos as opções que o usuário pode digitar. E aqui fazemos uma coisa parecida com o que a gente fez com o CNPJ, uma validação parecida. Ele fica preso aqui até ele digitar uma opção válida. A gente está checando isso a partir desse tipo assentamento, que verifica se uma das opções, se a opção digitada pelo usuário, que é essa variável tipo aqui, é uma dessas opções aqui desse array. Caso for, ele retorna true, se não for, retorna false. Então, voltando de novo para o cadastro de entidade. E fazemos a mesma coisa também aqui para a subprefeitura. Uma verificação bem parecida, só vai mudar a função da subprefeitura. Que aqui vamos passar as subprefeituras e a verificação vai ficar bem parecida. Ok? Depois de ler todas essas informações, nós abrimos o DAT em modo append, porque queremos adicionar sem apagar as outras informações que já tem no DAT. Esse modo append ele vai adicionar no final do arquivo. Verificamos se de fato abrimos o DAT e escrevemos essa informação dentro do DAT. Fechamos o DAT, printamos que os dados foram registrados com sucesso e como ele foi adicionado no final do DAT, ele está desorganizado. Então, chamamos de novo o ordena CNPJ, que já foi explicado. E aqui agora nós temos a funcionalidade também no cadastro da consulta das entidades cadastradas. Então, se o usuário queira, caso o usuário deseje, ele pode ver todas as entidades que estão cadastradas dentro do seu arquivo, né? Essa função basicamente é executada na função, essa funcionalidade é executada nessa função mostra DAT entidades, onde basicamente abrimos o arquivo em modo leitura e fazemos essa mesma verificação. Lemos até o fim do arquivo e salvamos dentro, usando a função fread, dentro, a cada registro do arquivo nós salvamos ele dentro desse vetor de informação. E aqui nós verificamos isso e acessamos a entidade e imprimimos cada um deles na tela para que o usuário possa ter acesso a essas informações. Aqui retornando, ele pode voltar para o menu anterior. Agora nós temos também o cadastro de assistidos. O que ocorre nesse cadastro é, quando o usuário, caso o usuário deseje cadastrar um novo assistido, ele deve informar nome completo, então vou colocar um nome aqui, uma data de nascimento, troquei aqui, um CPF, e o CPF também possui uma validação, então não é possível informar números, né? Então eu posso colocar aqui alguns dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um dígito, pronto. Deve ser números, como já visto, tem que conter 8 dígitos. O usuário pode informar um município, um logradouro, o número da residência, um complemento, que pode ser vazio, o bairro que reside, telefone celular, e se ele possui PET ou não. Caso ele possua, sim. Caso ele não possua, ele deve informar que não possui. Aqui temos, então, um cadastro realizado com sucesso dentro do Assistidos DAT. E também um preview para o usuário de quais dados foram inseridos naquele momento. Retornando aqui, nós temos também... Então, mostrando a funcionalidade que temos, nós temos aqui o cadastro
onde está o cadastro assistido. Basicamente, nós temos essa struct de assistidos, ou SC, que é a que definimos como nome completo e todos os dados que vamos utilizar lá para frente, né? E aqui temos uma variável novo assistido que receberá esse assistido SC. Alocamos dinamicamente a memória com base em um assistido somente. E aqui fazemos uma mesma captação, uma captação bem parecida que fazemos na entidade. Então nós pegamos os dados do usuário e salvamos aqui dentro uma função de validação de CPF, que é bem parecida com a outra. Então nós temos uma verificação se ele possui 11 dígitos e se ele possui apenas, de fato, dígitos, né? Então vou voltar aqui para cima para poder pegar essa informação. Cadastro assistido. E nós imprimimos os dados aqui, abrimos o DAT em modo append, como já descrito para o Jeff, porque a gente não quer apagar tudo que já possui, né? E nós adicionamos no fim do arquivo, aqui com a função fwrite, o assistido que nós acabamos de receber do cliente. E fechamos o DAT e o cadastro foi, enfim, realizado. E aqui a gente tem outras opções que o Jeff vai explicar, como o cadastro default e a consulta dos assistidos cadastrados. Isso. Então, no caso da próxima opção, que é o cadastro default, se a gente coloca ela aqui, ele coloca para a gente que foram convertidos 880 registros que foram convertidos com sucesso. Nesse caso, é igual a função de convert das entidades, no caso de CSV para DAT, só que agora com os assistidos. Então, é uma lógica bem parecida. No caso aqui, estamos abrindo o CSV dos assistidos em modo de leitura, estamos abrindo o assistidos.dat ou criando, caso não exista, em modo de escrita. E aqui estamos lendo o arquivo até terminar o arquivo de fato. A primeira linha nós pulamos, porque é o cabeçalho. E estamos lendo aqui as informações, fazendo aquele mesmo esquema de ler até o ponto e vírgula e depois substituir o ponto e vírgula pelo final da informação ali, com todas as informações, então no caso com o nome completo, data de nascimento, CPF, município, logradouro, número residencial, complemento, que pode ser nulo, bairro, número de telefone e o possui pet, por fim, né? E depois disso nós escrevemos essa linha para o DAT e repetimos a operação. Nesse caso aqui nós enfrentamos um problema que fez com que a gente tivesse que colocar essa verificação aqui. O problema era o seguinte, nós depois do registro 880, que é o final do arquivo, ele simplesmente crashava o código, não retornava nenhum erro, mas o programa parava de executar. E a única forma de solucionar isso que nós encontramos foi colocando essa validação aqui. Então, caso a quantidade de registro for 880, que no caso que ele já leu todos os registros, ele quebra esse while. Então, nós não encontramos uma outra solução melhor para isso. Depois de escrever todas essas informações no DAT, nós printamos agora o print que nós acabamos de ver de registros convertidos com sucesso. No nosso caso foram 880 registros. Certo. A próxima funcionalidade, o Henrique... A próxima funcionalidade é da consulta dos assistidos cadastrados. Então, bem parecido com o que a gente já tem, caso o usuário queira, ele pode clicar em 3 e será impresso na tela todos os assistidos que estão cadastrados dentro do sistema, ou seja, dentro daquele arquivo DAT. Chegando ao fim, ele informa que foi o fim do DAT e fica aqui para o usuário poder conferir quais assistidos estão cadastrados dentro daquele sistema. A função que nos retorna isso é a função de mostra DAT assistidos. Então nós fazemos algo bem parecido com a função de mostra entidades. Nós abrimos o assistidos dados em modo de leitura, verificamos até o fim do arquivo, salvamos dentro da nossa informação assistidos, né, essa informação, a informação do momento, então em tempo de leitura, e imprimimos na tela para o usuário essas informações. E aí, chegando aqui, o usuário, ao clicar Enter, retorna para a tela inicial. E nós temos aqui as funções de cadastro donativo e atendimento que o Jeff vai dar seguimento na explicação. Isso, então no caso, a função 2 acabou. No caso de cadastro de donativos e atendimentos, nós não conseguimos desenvolver ainda. São funcionalidades em desenvolvimento. Isso. Nesse caso aqui, como nós tivemos muitas dificuldades com o DAT, acabou ocupando muito tempo nosso também, então acabamos não conseguindo desenvolver o cadastro de donativos e o atendimento.
Então, foi Isso. esse nosso Então, programa. esse é o nosso programa. Ele cumpre parcialmente todos os menus que são informados, e é isso. Essa é a nossa apresentação sobre o programa sobre o sistema de gerenciamento da cidade solidária. Muito obrigado e Boa até a noite. próxima.